Olá, meu nome é Felipe Fernando Reis Simon e sou aluno do curso de Letras, Língua Francesa e Respectiva Literatura do Instituto de Letras pela Universidade de Brasília. O título desta pesquisa é Uma Temporada no Congo de Aimé Césaire, o teatro como ferramenta de análise do discurso colonial, orientada pela professora doutora Maria da Glória Magalhães dos Reis. Neste trabalho, abordamos a peça Uma Temporada no Congo, com o objetivo de analisar de forma crítica o discurso colonial presente na obra, onde acompanhamos a narrativa de um evento histórico em que o Congo, hoje conhecido como República Democrática do Congo, é reconhecido como um país independente, e esse trabalho foi dividido em 3 capítulos. O primeiro é o discurso do poder colonial. Iniciando nesta etapa, buscamos compreender o processo de colonização na África e observamos o discurso comum a todos os países que colonizaram os nativos africanos, apelando para a religião e a salvação desses povos da ignorância. A colonização, no entanto, além de desempenhar essa função, se empenhou em construir e estruturar o capitalismo atual, uma vez que diversos países que fizeram parte desse momento da história são atualmente potências econômicas. Assim, utilizando o texto dramático, analisamos o discurso de Basílio, rei dos belgas, em que existe uma fala característica do discurso do povo colonizador, em que ele é o salvador de uma nação, mesmo que ali ele apenas desempenhe a função de saqueá-la. No próximo capítulo temos o discurso de resistência do colonizado. Em contrapartida, buscamos compreender a influência do discurso do poder colonial, que frequentemente contrapõe aquilo que o colonizador prega como sendo a verdade absoluta. Citando Frantz Fanon em Pele Negra, Máscaras Brancas, conseguimos refletir melhor sobre o assunto. O homem só é humano na medida em que busca se impor a outro homem, a fim de ser reconhecido por ele. Enquanto não foi efetivamente reconhecido pelo outro, é esse outro que permanece o tema de sua ação. É desse outro, do reconhecido por parte desse outro, que dependem seu valor e sua realidade humanas. É nesse outro que se condensa o sentido de sua vida. Não há luta aberta entre o branco e o negro. Um dia, o senhor branco reconheceu sem luta o negro escravo, mas o ex-escravo quer ser reconhecido. Assim, quando o colonizado busca por sua voz, seu discurso é visto como incitação à violência, mas o oposto. Um exemplo disso temos o discurso de Lumumba. Eu, Sierra, eu penso nos esquecidos. Nós somos os que tiveram as posses tomadas, os que foram espancados, os que foram mutilados, os que eles menosprezavam, os que eles cuspiam na cara. Boys de cozinha, boys de quarto, boys, como vocês dizem. Lavadeiras, fomos um povo de boys, um povo de boas não, Bona. E para quem duvidasse que o ser humano pudesse não ser humano, bastava olhar para nós. Sirra, todo o sofrimento que se podia sofrer, nós sofremos. De toda humilhação que se podia beber, nós bebemos. Esse discurso de independência seria a conquista de anos de luta, mas não de uma luta física, mas sim intelectual e por busca de direitos. No capítulo seguinte, temos o discurso da neutralidade, que seria, nesta obra dramatúrgica, seria a exemplificação da inexistência e seria representada também pelo secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld. E por se tratar de uma instituição neutra, a ONU não pode favorizar lados durante uma guerra, por exemplo. Discutimos então aqui a neutralidade seria uma possível utopia, uma vez que numa guerra existem 2 países ou mais, a Bélgica e o Congo, por exemplo, sendo um deles detentor de diversos meios para dizimar a outra nação. E a ONU encontra-se presente para analisar e colocar em prática as possibilidades para interromper o confronto. Contudo, por escolher não intervir, não favorecer uma nação a outra, a ONU escolheu estar ao lado da nação com maior poder bélico, uma vez que o Congo não conseguiria se defender apenas com apoio interno. Desta forma, correlacionamos essa utopia ao que diz Hannah Arendt sobre a individualidade humana. Ao falar e agir, os homens mostram quem são, uma vez que são detentores de identidades distintas e únicas, mesmo que haja semelhanças entre membros de determinado grupo social e econômico, mas que irão divergir em determinados assuntos e momentos. Conclusão. O objetivo deste artigo foi utilizar o texto dramático Uma Temporada no Congo, de Aimé Césaire, como ferramenta para análise do discurso do poder colonial, de resistência ao colonizado e da neutralidade,
Assim, compreendemos que o texto teatral não se limita apenas a exercer o papel de entretenimento e arte, mas também desempenha a importante missão de recontar a história humana e motivar a reflexão política. O discurso do poder colonial encontra-se presente em todos os discursos de países colonizadores. Esses discursos existem para fundamentar o seu poder político, que em grande parte, vindo de países do hemisfério norte ocidental, opera com uma verdade absoluta. Assim, o rei dos belgas, Basílio, apresenta-se como retrato desse discurso colonial, sendo ele o salvador do Congo, responsável por todas as benfeitorias da nação, ao passo que existem divergências em seu discurso e a realidade. No que diz respeito ao discurso de resistência do colonizado, também compreendemos que seu discurso contrapõe aquilo que o colonizador prega como verdade, bem como o desejo do homem negro de ser reconhecido por sua luta, importante para que se sinta verdadeiramente liberto do colonialismo. Ademais, diríamos que para um discurso ter validade, é necessário que suas atitudes não o contraponham, logo, não utilizando a violência apenas como um meio para atingir o fim, assim como o discurso e as atitudes do rei Basílio e de seus apoiadores, que se divergem, tornando-se sem valor. Já em um discurso da neutralidade, a disputa política entre as duas nações, sob o intermédio da ONU, torna-se um paradoxo. Hamascourt se autodenomina como um homem neutro, justificando-se pelo artigo 2 da Carta das Nações Unidas. Contudo, a neutralidade não é possível, pois a Bélgica possui poder bélico consideravelmente maior que o do Congo, e pedindo que os congoleses se defendam de forma apropriada. Além disso, a ONU impede que o Congo receba ajuda de outros países, tornando-se mesmo a contragosto aliado do governo belga. Assim, podemos dizer que a neutralidade não existe nas ciências humanas, uma vez que os homens têm identidades distintas e se divergem de acordo com seus interesses e situações, pois o secretário-geral não enxerga com clareza por estar disposto a seguir exatamente as normas que regem a suposta neutralidade da ONU. Por fim, esta análise é apenas um ponto de partida. Para uma compreensão mais abrangente das problemáticas sociais e políticas presentes na obra, é imperativo prolongar a pesquisa para que ela seja realizada detalhadamente. A consideração de diversas bases teóricas, abordagens interdisciplinares e a participação em grupos de pesquisa podem enriquecer a exploração dessas temáticas. E assim eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção.